Você já ouviu falar em um fenômeno psicológico tão intrigante que transforma vítimas em defensoras de seus próprios algozes? Hoje, no Vozes do Invisível, vamos mergulhar fundo na história por trás da chamada Síndrome de Estocolmo, um dos comportamentos humanos mais misteriosos e debatidos da psicologia moderna. Mas antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você acredita que essa síndrome é real? Ou apenas uma invenção da mídia para explicar o inexplicável? E mais, se você estivesse no lugar de uma vítima, como reagiria diante de um sequestrador? Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para essa jornada. A Síndrome de Estocolmo é um daqueles termos que escaparam das páginas dos jornais e ganharam espaço no imaginário popular. Usada em filmes, séries e reportagens, a expressão descreve o comportamento inesperado em que reféns passam a nutrir simpatia, confiança e até lealdade para com seus sequestradores. Mas a grande questão é: isso realmente existe como diagnóstico clínico, ou é apenas uma narrativa criada para justificar histórias complexas? Para entender, precisamos voltar ao início. Ao ano de 1973, em uma cidade que parecia saída de um conto policial europeu. Estocolmo, capital da Suécia. Era uma manhã de verão, 23 de agosto. O clima na Suécia era de relativa tranquilidade, até que um assalto à agência do Credibanken, no elegante distrito de Normalmargor, transformou a rotina em um dos episódios mais famosos da criminologia. Dois homens armados, Jan-Erik Olsson, de 32 anos, um fugitivo da prisão, e seu comparsa Clark Olofsson, entraram no banco com metralhadoras e explosivos improvisados. O que parecia ser apenas mais um assalto rapidamente se transformou em um sequestro de longa duração, transmitido ao vivo para todo o país. 4 reféns foram feitos, 3 mulheres e um homem. Kristin Mark, 23 anos, funcionária do banco. Birgitta Lundblad, 31 anos, também funcionária. Elisabeth Ogren, 21 anos. Sten Safström, 25 anos, único homem do grupo. O plano dos assaltantes era simples: conseguir dinheiro, exigir um carro veloz e escapar. Mas o que se seguiu foi uma tensa negociação de 6 dias entre criminosos e polícia. Durante esse período, algo inusitado começou a chamar a atenção. Os reféns, em vez de demonstrarem ódio ou repulsa pelos criminosos, começaram a desenvolver uma espécie de empatia. Em entrevistas posteriores, alguns relataram ter se sentido mais seguros com os sequestradores do que com a polícia. Kristin Mark chegou a dar declarações públicas, ainda dentro do banco, criticando a polícia por ser agressiva nas negociações. E, surpreendentemente, defendeu os sequestradores diante da imprensa. Foi então que o psiquiatra sueco Nils Bejerot, chamado para auxiliar nas negociações, cunhou a expressão que ecoaria pelo mundo: Síndrome de Estocolmo. Depois de 131 horas de tensão, quase 6 dias inteiros, a polícia sueca decidiu usar gás lacrimogêneo para incapacitar os criminosos e libertar os reféns. A operação foi bem sucedida. Os 4 reféns saíram vivos e sem ferimentos graves. Olsson e Olofsson foram presos. Mas o que realmente chocou a todos foi a reação inesperada. Os reféns choraram, abraçaram os sequestradores e resistiram a deixá-los ser levados pela polícia. Mais tarde, alguns chegaram a visitar os criminosos na prisão, mantendo contato e defendendo que eram pessoas boas em circunstâncias ruins. Esse gesto, amplamente registrado pelos jornais da época, consolidou a ideia de que um laço emocional havia surgido entre vítima e agressor. Foi esse momento, mais do que qualquer teoria, que eternizou a expressão Síndrome de Estocolmo. A mídia explodiu. Jornais suecos, depois europeus e americanos, passaram a relatar não apenas o crime, mas o fenômeno psicológico incomum. Para a opinião pública, parecia inconcebível. Como alguém poderia sentir empatia por quem apontava uma arma contra si? Psiquiatras e psicólogos começaram a especular. Alguns defendiam que era um mecanismo de sobrevivência. Ao se identificar com o agressor, a vítima reduzia o risco de violência. Outros viam como uma espécie de transtorno emocional, fruto do estresse extremo do sequestro.
Se havia dúvidas sobre a existência do fenômeno, um ano depois, nos Estados Unidos, um novo caso chocou o mundo. Patty Ars, 19 anos, herdeira de uma das famílias mais ricas da América, foi sequestrada pelo grupo armado SLA, Exército Simbionês de Libertação. No início, a jovem foi mantida em cativeiro, sofrendo ameaças e abuso psicológico. Mas semanas depois, para choque da sociedade americana, Patty apareceu em imagens de vigilância armada, participando de um assalto ao lado dos sequestradores. O país inteiro ficou dividido. Teria Patty se aliado ideologicamente ao grupo? Ou teria sido vítima de manipulação psicológica? Durante o julgamento, a defesa alegou lavagem cerebral e síndrome de Estocolmo. A promotoria, por outro lado, dizia que a jovem havia feito escolhas conscientes. Patty foi condenada, mas anos depois recebeu perdão presidencial. Ainda assim, sua história virou exemplo clássico da suposta síndrome de Estocolmo. Ao longo das décadas seguintes, diversos casos ganharam os holofotes da mídia e passaram a ser associados ao fenômeno. Colleen Stan, Estados Unidos, de 1977 a 1984, conhecida como a Girl in the Box, passou 7 anos mantida em cativeiro, em condições inimagináveis. Durante parte desse tempo, demonstrou obediência e submissão ao sequestrador. Natasha Campus, Áustria, de 1998 a 2006, sequestrada aos 10 anos e mantida por 8 anos em cativeiro. Após escapar, declarou em entrevistas que sentia certa empatia pelo sequestrador, mas rejeitou o rótulo de Estocolmo, alegando que a experiência era muito mais complexa. Elizabeth Smart, Estados Unidos, de 2002 a 2003, sequestrada aos 14 anos, foi encontrada meses depois. Ao contrário de outros, Elizabeth rejeitou com veemência a ideia de síndrome de Estocolmo, afirmando que sua aparente submissão era fruto do medo constante de morrer. Apesar da fama, a síndrome de Estocolmo nunca foi oficialmente reconhecida como um diagnóstico clínico. Não aparece no DSM-5, nem no CID-10 ou CID-11. Especialistas argumentam que os casos atribuídos a ela podem ser explicados por outros conceitos já estudados, como trauma bonding, vínculo traumático, coerção coercitiva, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Em outras palavras, talvez não seja uma síndrome em si, mas apenas uma forma de reação adaptativa ao trauma e à ameaça de morte. Ainda assim, o tema fascina porque nos obriga a olhar para dentro. No fundo, a síndrome de Estocolmo coloca em xeque a pergunta: até onde iríamos para sobreviver? Ao se ver isolada, ameaçada e dependente, a mente humana encontra saídas inesperadas. Às vezes, é mais fácil acreditar que o agressor também é humano, que pode ser compreendido, até mesmo perdoado, do que encarar a realidade brutal da violência. A síndrome de Estocolmo, seja ou não um diagnóstico oficial, continua sendo um dos enigmas mais perturbadores da psicologia. É a prova de que, diante do perigo, nossas mentes podem escolher caminhos surpreendentes para se manter vivas. E você? Se estivesse no lugar de Patty Ars, obedeceria para sobreviver ou resistiria até o fim? E no caso de Natasha Campus, conseguiria sentir empatia por alguém que te roubou anos de vida? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos discutir juntos. Se este vídeo te envolveu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos mistérios. No Vozes do Invisível, sempre há histórias que desafiam o que pensamos conhecer sobre a mente e o coração humano. Até o próximo episódio.